trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo de História. E no episódio dessa semana vou falar com vocês um pouquinho sobre a história de provavelmente uma das figuras mais caricatas e mais zoadas, provavelmente, da história do Brasil República, que é Jânio Quadros. E esse episódio é muito interessante, apesar do Jânio ser considerado pessoa muito caricata, muito exagerada, de fato ele era um pouco. Ele é uma pessoa interessante, vale a pena vocês escutarem esse episódio para entender um pouco mais sobre a história desse presidente. Mas, como sempre, eu quero deixar aqui meu agradecimento à querida Tatá e ao querido Ratão, um grande amigo, que financiam o podcast. Lembrar que você pode fazer o mesmo por meio do nosso Apoia-se e que o link está lá no nosso Instagram. Mas, sem mais delongas, vamos passar para o episódio dessa semana. Jânio Quadros nasceu no atual Mato Grosso do Sul, mas na época apenas Mato Grosso, em janeiro de 1917. Aos 18 anos, entrou para a faculdade de Direito e, após se formar, criou um escritório e se tornou professor. Ele entrou para a política em 1947, quando ele tentou se eleger vereador de São Paulo pelo Partido Democrata Cristão, mas não obteve votos suficientes. Porém, uma situação curiosa aconteceu. Nesse ano, em 47, o PCB foi suspenso e os seus vereadores foram cassados pela Justiça Eleitoral. Com as cassações, Jânio Quadros, que era suplente, se tornou oficialmente vereador e começou a sua carreira política. 3 anos depois, ele foi eleito deputado estadual com um discurso de moralizar o serviço público e buscando sempre escutar sugestões populares da população. Ele rodava por São Paulo, ouvindo a população o que eles desejavam. Em 1953, novamente pelo PDC, ele foi eleito prefeito de São Paulo. Jânio Quadros teve aproximadamente 65% dos votos. Sim, ele teve praticamente 2/3 dos votos, derrotando o outro candidato, o Francisco Antônio Cardoso. No comando da prefeitura, ele buscou, como ele colocava, moralizar o serviço público, demitindo uma série de funcionários. Foram uma série de demissões em massa. Dá a perceber que a ideia de moralizar o país, moralizar o serviço, foi algo muito comum na carreira do Jânio Quadros. Ele ficou pouco tempo na prefeitura porque ele teve que renunciar ao cargo para competir pelo governo estadual. E foi eleito, só que uma votação apertada, com cerca de 1% de votos a mais do seu concorrente. Enquanto governador, ele era próximo do então presidente Café Filho. E durante o mandato, São Paulo foi muito beneficiado pelo plano de metas de Kubitschek, que levou a uma implantação de indústrias no estado, uma maior disponibilidade de crédito para as empresas e até mesmo, por conta da melhoria da economia local e do aumento da arrecadação, uma queda da dívida do estado. Assim, em abril de 1959, foi fundado o MPJQ, o Movimento Popular Jânio Quadros, que não apenas defendia o político, mas apoiava a sua candidatura para a presidência da República, o que de fato aconteceu. Ele foi candidato pelo PTN, o Partido Trabalhista Nacional, na chapa com Milton Campos, o seu vice pela UDN. Mas sua chapa contava ainda com o apoio do PDC, do PR, o Partido Republicano, e do Partido Liberal, o PL. Inclusive, é nessa campanha eleitoral que se torna muito famoso pelo seu jingle e pela sua ideia de varrer a corrupção. Ele andava com uma pequena vassoura que está disponível para conhecer aqui no Arquivo Público de Minas Gerais. E ele falava que varreria a corrupção do Brasil caso eleito. E ficou muito famoso por conta disso. Ele foi eleito presidente da República, mas ele viu uma coisa interessante. Na época, não se votava na chapa. Se votava primeiro para presidente, depois para vice. Dessa forma,
O Jânio Quadros foi eleito, mas o seu vice não. Quem venceu para o vice-presidente foi o candidato trabalhista e ex-ministro de Vargas, João Goulart. Mas o fato é que o Jânio Quadros se tornou oficialmente o primeiro presidente a tomar posse em Brasília. Logo, na primeira noite como presidente, Jânio Quadros teceu uma série de críticas ao governo de Kubitschek, o acusou de nepotismo, de ter sido um governo ineficiente da administração pública e responsável pela alta inflação e pelo endividamento brasileiro com a construção de Brasília. E logo anunciou as primeiras medidas buscando imagem de recuperação da moral. Novamente, a moralidade retorna. Ele cortou regalias do funcionalismo público e extinguiu cargos de militares que atuavam junto à embaixada, junto a diplomatas. E uma questão que é interessante, que ele buscava centralizar o poder na mão do presidente, enfraquecendo o Congresso. E ele fugiu da burocracia de transmitir documentos oficiais para os ministros, para os órgãos. Ele enviava bilhetes. Ele ficou muito famoso não apenas pela vassourinha, mas por escrever uma série de bilhetinhos determinando ordens, ações e enviar para os órgãos públicos diretamente, em vez de passar por toda a burocracia de enviar o documento oficial. E era uma forma dele aumentar o seu controle sobre o órgão, porque agora é como se ele estivesse diretamente falando aquele órgão. Ele realizou reformas econômicas visando o equilíbrio das contas públicas, a diminuição da dívida, a diminuição da inflação no Brasil. Ele chegou a planejar, mas nunca implementou, uma reforma do imposto de renda. Eu tenho que falar aqui novamente uma moralização. Entre as ações de Jânio Quadros para a moralização do Brasil, nós temos o fim da rinha de galo, o que eu concordo, porque animais não devem ser usados para um entretenimento extremamente violento. Inclusive, até o dia de hoje é proibido rinha de galo, briga de galo. Mas ele também restringiu a participação de menores de idade em programas de rádio e TV, proibiu o lança-perfume, o que não necessariamente é algo ruim. Ele proibiu o uso de biquínis em competições de beleza, naqueles programas de Miss, por exemplo, e proibiu corridas de cavalo em dias de semana. E chegou também a proibir jogos de carta em algumas sedes de clubes privados. Essa era a ideia de JK. Isso era o plano de moralização do governo Quadros. Era um governo conservador que via nessas coisas o atraso da sociedade e que deveria ser combatido. Que a sociedade estava muito liberal. Não, a sociedade tinha que retornar à moral e, de passagem, à moral cristã. Politicamente, ele mantinha a política externa independente. Ele era moralmente conservador e agradava os Estados Unidos, mas ele também estabeleceu ou começou a estabelecer relações diplomáticas com o bloco socialista, principalmente com a China Popular e a União Soviética. Mas ele realizou uma ação que teria graves consequências para o seu governo. Após a conferência de Punta del Este, o Jânio recebeu o ministro da Fazenda cubano, o argentino Ernesto Guevara, o Che Guevara, que foi até Brasília para discutir reaproximação econômica entre os dois países. E o Jânio Quadros, além de discutir a questão comercial, pediu a libertação de padres espanhóis que estavam presos em Cuba, que inclusive foi acatado, os padres foram libertos. E no fim do encontro com o argentino, com o Che Guevara, ele o condecorou com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Sim, ele condecorou um líder revolucionário guerrilheiro com uma ordem nacional em plena Guerra Fria. A condecoração causou uma crise interna com uma extrema indignação de civis e militares conservadores e além de um mal-estar diplomático por se tratar da Guerra Fria. Como que o presidente aliado dos Unidos podia fazer uma ação dessa? O então governador do estado do Guanabara, o Carlos Lacerda, discursou no rádio contra o presidente, alegando economicamente
que a União não havia repassado para os estados 2 bilhões de cruzeiros prometidos pelo Fundo do Trigo e condenando a política externa de Quadros. O Lacerda disse, abre aspas, pois tratam muito bem as ditaduras comunistas e muito mal as democracias aliadas, fecha aspas. Que foi a forma, no caso Lacerda, opositor ferreiro a diversos governos e ferreiro abertamente anticomunista, foi a forma que ele encontrou de condenar, de atacar o governo de Jânio Quadros. O Jânio Quadros tinha uma ideia. Ele sabia que uma crise havia se instalado no seu governo. E assim, ele decidiu abandonar o seu cargo. No dia 25, ele partiu para o aeroporto, onde encontraria sua esposa e sua mãe, e determinou que o ministro da Justiça, o Pedro Horta, entregasse ao Congresso às 15 horas o documento de sua renúncia. Enquanto caminhava para o avião, ele disse aos seus auxiliares: Deus é testemunha dos esforços que fiz para governar bem, sem ódio e sem rancores. Nessa hora, penso nos pobres e nos humildes. É muito difícil ajudá-los. Uma semana depois, após o encontro com Che Guevara e a crise política, e apenas 7 meses do início do seu mandato como presidente, Jânio Quadros abandonou a presidência da República. Na sua carta de renúncia, podemos destacar alguns trechos, como no qual ele critica, como no qual ele admite que ele foi vencido pela reação, mas que ele cumpriu o dever dele 7 meses, que desejava um país para os brasileiros, que esse sonho dele, um país para os brasileiros, tinha junto um sonho de combate à corrupção. E ele finaliza com uma cartinha dizendo ao Congresso Nacional, nessa data e por este instrumento, deixando como ministro da Justiça as razões do meu ato, renuncio ao mandato de presidente da República. Mas aí vem a questão, por que o Jânio Quadros renunciou? O então senador Argemino de Figueiredo, do PTB da Paraíba, defendeu de forma correta, a minha visão, que o plano era uma armadilha. O presidente, ou o ex-presidente, sabia que se o Congresso não aceitasse sua renúncia e o chamasse de volta para a presidência, ele estaria mais forte. E o senador sabia disso. Ele sabia que ia criar uma espécie de regime janista. Para o senador Argemiro, se eles chamassem o Jânio de volta, eles estariam renunciando às conquistas liberais e condenando à morte a democracia brasileira. Ele comparou o plano do Quadros com o de Simão Bolívar, no sentido de que o presidente esperava que o povo e os militares o carregassem de volta à presidência para governar como quisesse. Das palavras de Argemiro, abre aspas, a renúncia foi a primeira etapa do processo de uma ditadura que se tinha em vista, fecha aspas. E outros políticos concordavam com essa visão. Quadros tinha um plano de se tornar ditador. Apesar de eleito democraticamente e de uma grande carreira política, ele acreditava que conseguiria ser ditador para levar a cabo o seu plano de moralização do Brasil, do serviço e do povo brasileiro. Ele abandona a política oficialmente, mas com o golpe de Estado em 1964, lembrando que o João Goulart, que era o seu vice, foi o presidente derrubado pelos militares e pela elite brasileira para se instalar a ditadura militar. E com a ditadura, Quadros teve seus direitos políticos cassados e passou a usar o nome de sua esposa para fazer declarações da mídia contra o governo para evitar a censura. Ele retorna aos holofotes políticos, defendendo uma convocação da Constituinte. Durante a abertura política, ele foi candidato a deputado estadual pelo PTB da redemocratização, mas acabou sendo derrotado, a sua segunda derrota na carreira. Ele teve diversas eleições, ele disputou diversas eleições, perdeu apenas 2, sendo a primeira que ele perdeu contra o vereador. No fim, ele acabou se tornando vereador da mesma forma, não foi bem uma derrota. Mas, apesar dessa segunda derrota, ele foi eleito, anos depois, prefeito de São Paulo novamente. Em 1992, a sua saúde já
que já estava deteriorada e que piorou com a morte de sua esposa, levando Quadros a ser internado, e ele faleceu em 16 de fevereiro, vítima de derrames cerebrais. Quadros entrou para a história pelo seu jeito diferente e quase caricato, mas seu legado é também lembrado como uma preparação para o golpe de 64. Fora vítima do anticomunismo que dominava a sociedade brasileira na época, acabou por forçar sua renúncia em uma desesperada tentativa de conseguir mais apoio e poder. Seu vice-sucessor, Jango, estava em plena China popular e já era mal visto pelas elites, tanto que teve seus poderes momentaneamente restritos durante o parlamentarismo brasileiro, e o seu governo acabaria em abril de 64 com um golpe civil-militar. Quadros é definitivamente uma das figuras mais únicas que se possa colocar na nossa política. Ocupou quase todos os cargos políticos possíveis, só faltou de senador, ganhou quase todas as eleições que participou, contava com a popular e defendia varrer a ocupação do país. Mas, mesmo com tudo isso, a memória que permanece sobre Jânio Quadros é a de um sujeito doido que agia de forma estranha e caricata, e não de um presidente que, sobre o manto da moralidade, arquitetou um golpe contra o próprio país. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Eu agradeço a todo mundo que estou ouvindo estar aqui. Convido vocês a nos seguirem no Instagram e no YouTube para estar sempre por dentro quando o novo episódio for publicado. Lembra ainda, lá no nosso Instagram, você encontra o nosso Apoia-se, para você que tem interesse e condições financiar nosso podcast, que ajuda a manter o programa no ar, mas você pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios dos amigos, colegas, familiares, parentes ou qualquer um que você acha possa gostar de entender um pouco mais sobre o tema da semana ou sobre a história como um todo. Do mais, espero que tenham gostado do episódio, espero que tenham entendido e vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Vassourinha, e você já está na história.